Ana, acabou de chegar para mim um discurso que eu preciso colocar aqui para vocês ouvirem, da deputada Perpétua Almeida, do Acre. Ela é do PCdoB. Sobre o que vai ser essa conversa? Sobre a insistência do Bolsonaro, do bolsonarismo, das Forças Armadas, de boicotar o nosso processo eleitoral. Veja, recentemente o Braga Neto foi a uma reunião de empresários. Braga Neto é o cara, foi ministro da Defesa, tal, tá aí para ser o vice do Bolsonaro. Foi uma reunião com empresários e mandou lá assim: não tem outra opção. Bolsonaro vai ser presidente mais 4 anos. Ou não tem eleição. Ou o voto é auditável, ou não tem eleição. O voto já é auditável, não adianta nem tentar discutir isso. Mas essa informação aí é da semana passada. Hoje, as colunas políticas estão coalhadas de informações sobre o que foi a reunião ministerial do dia 5. Obviamente não tem imagem, não tem gravação, tudo acontece no sigilo. Mas, Ana, tá lá no Lauro Jardim, para quem quiser pesquisar. Acho que eu vi na Bela Megali também outro relato. Tava lá o Braga Neto, que não tinha nada que tá lá, porque não tem mais vínculo com o governo. Saiu do governo. Vai ser vice do Bolsonaro. Mas tava lá o Braga Neto. E estavam lá todos os ministros vociferando contra o TSE, vociferando contra o STF. Sabe Deus quantos palavrões aí foram usados para xingar as demais autoridades? É só botar a mão na cabeça e imaginar o que foi aquela reunião que foi vazada lá em função da saída do Moro do governo. Lembram disso? Pois é, era numa reunião daquela que os caras estavam tramando contra as urnas eletrônicas dentro do palácio, tá? Eu não cheguei a printar nenhum relato a respeito disso, porque eu não estava esperando falar disso na live de hoje. Mas aí estão me dizendo aqui que o discurso da deputada Perpétua foi porreta e que pouca gente teve essa coragem, essa eloquência de colocar esse assunto na mesa com a gravidade que esse assunto tem. Vamos ouvir isso aí. Eu ainda não ouvi. Quero ver. Com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas. O presidente fez essa escolha. As Forças Armadas não precisam fazer. Porque o Poder Civil não pode aceitar isso. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O Parlamento cuida da legislação eleitoral. As Forças Armadas, a Polícia Federal e outras instituições dão suporte ao TSE no momento em que forem chamados, como sempre ajudaram. É fundamental, não sai eleições, por exemplo, no meu estado, e acho que muitos do Brasil, não sai eleição sem que as Forças Armadas estejam ali ajudando, fazer com que o processo eleitoral aconteça. Só para contextualizar, tá? Ela é do Acre e as Forças Armadas sempre tiveram, isso a gente tem que reconhecer, um papel fundamental, mas é na logística do processo. Ou você acha que é fácil distribuir urna eletrônica para tudo quanto é lugar do Brasil? Bicho, a urna viaja por onde você imaginar. Pô, vai pela estrada, vai pelo rio, vai de avião, entendeu? E em locais mais isolados, o Exército, principalmente, é fundamental nesse processo. Isso a gente reconhece. Ponto. Sempre foi. De ficar opinando sobre urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Eu já demonstrei várias vezes essa parceria. E esse meu compromisso com as instituições. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter. Eu quero discutir com o TSE, urnas eletrônicas, se eu tiver que discutir. Eu quero discutir legislação aqui no Parlamento. Agora, eu quero ver as nossas Forças Armadas gastando tempo para ajudar nos programas maiores, aquilo que está lá na Estratégia Nacional de Defesa, aquilo que está no Livro Branco de Defesa Nacional, aquilo que está na Política Nacional de Defesa, o que, de fato, os senhores expuseram aqui.
Os senhores expuseram exatamente qual é a tarefa das Forças Armadas. Tá, agora leia ali embaixo. Ministro da Defesa fala sobre prioridades do Ministério para esse ano. Ministro da Defesa foi até a Câmara dos Deputados falar sobre o trabalho dele. Sobre urna eletrônica, eu falo o tempo que for preciso. O que Perpétua, porreta, obrigado, Perpétua. Puta, eu tô com vontade de gritar: o Brasil é tetra, é tetra. Quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando. Finalmente apareceu alguém para dizer: ministro da Defesa, não tenho nada que debater isso com o senhor. Foi muito bom, Perpétua. Foi muito bom. Foi muito bom. Finalmente. Andou bem. Finalmente. Meu Deus do céu. Não tem nada que militar dá palpite em processo eleitoral. Pela milésima vez, o militar usa um uniforme para lembrar que é o nosso empregado. É para isso. É a sociedade civil que tem que ter a tutela sobre os quartéis. Os quartéis são nossos. O que acontece lá dentro nos diz respeito e eles estão lá para nos servir, para nos proteger. São nossos seguranças. O militar não é diferente do segurança do teu condomínio. Cumpre a mesma função. Ele protege os muros do seu condomínio, o seu segurança. O militar protege as fronteiras do país. É basicamente isso. Aí, imagina o segurança do teu condomínio chegar na reunião do condomínio falando que é para pintar tudo dessa cor ou daquela cor. Tá maluco? Os moradores é que decidem. E nós somos os moradores. Militar não tem que dar palpite. Agradeço a Perpétua e desafio o próximo deputado a ser mais incisivo e a agir com a indignação que essa postura das Forças Armadas precisa instaurar no coração de cada civil brasileiro. Indignação é a palavra. Desafio um próximo parlamentar a meter militar, ou melhor ainda, a meter general e meio fio no mesmo discurso. É isso que eu quero ouvir. A gente vai votar, ninguém vai tirar esse direito da gente. O processo é auditável, a urna eletrônica é um orgulho para o Brasil, mas nossos militares, principalmente o alto oficialato, nem tanto. Peguei pesado aqui. Quis dar um tempo aí para o mic drop. É exatamente isso, não tem o que acrescentar, não. Perfeito o discurso. Os militares estão aqui para defender as instituições, para defender o país, para defender o nosso território. As instituições não são as inimigas. O povo não é o inimigo. As eleições não são as inimigas. Quem tem que... Eles têm mais é que estar defendendo o país, as suas fronteiras, no mínimo aí pintando meio fio. Mas apitar nas eleições, dizer se vai ter, se não vai ter eleições, dizer se a urna é segura ou se não é segura, não é função do militar.